Bom, agora vamos então para o nosso Felipe Fradinho, analista técnico. Muito boa tarde, Felipe, e bem-vindos ao Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então vamos lá comentar o mercado aí dessa terça-feira, dia 25 de abril. Pois é, Felipe, o que você está achando desse Ibovespa aqui? Mais um dia de queda, temos Vale e Petrobras que foram no negativo, no vermelho, nesta terça-feira. Qual que é a sua visão sobre esse indicador, sobre Ibovespa e essas duas ações? Vamos lá então. O Ibovespa, 2 semanas atrás, fez um certo movimento de ignição, no qual saiu de dentro desse canal de baixa e foi testar a média de 200 períodos e depois foi realizando lentamente a parte desses ganhos, né? No final do último pregão da semana passada e no primeiro dessa semana, no dia de ontem, a gente viu aqui uma grande indefinição do mercado, né? O mercado se movimentou de forma bem lateral, com pouca amplitude operacional ao longo do dia, no intraday, e hoje, acompanhou aí os principais mercados globais e principalmente o principal driver, que são as bolsas americanas, né? As bolsas americanas caíram no dia de hoje, puxando a nossa bolsa também para baixo, principalmente por 3 empresas em destaque, vamos dizer assim, né? A gente viu Vale, que é o ativo individualmente que mais tem peso nessa composição do Ibovespa no dia de hoje, com queda de quase 3%, Vale que já vem apanhando há bastante tempo. Depois a gente pode ver o ativo aí em destaque. Petrobras, que também figura aí sempre no top 1, top 2, ativos mais negociados do dia, também com certas perdas no dia de hoje. E o setor financeiro, que é aí o terceiro setor que mais tem peso na composição do índice Ibovespa, mais ou menos em cima do muro. A gente viu também em destaque o setor financeiro lá nos Estados Unidos, também deixando aí um sinal de alerta, fez com que o VIX, o índice de volatilidade medido lá nos Estados Unidos, superasse aí 15% de alta, com volta aí dos temores em relação aos bancos, e diante aí dos números do First Republic Bank, Então isso aí também com certeza acabou imprimindo certa cautela no mercado americano. E depois do fechamento de lá, como você tinha comentado antes dos comerciais, o resultado de Microsoft e da Alphabet também vieram acima do esperado. Então a gente pode esperar que amanhã o mercado se recupere aí de parte dessas quedas. Quando a gente observa que os 2 ativos mais negociados na nossa bolsa, a gente vê Vale, com uma queda espetacular para quem está vendido, fez aqui, ensaiou uma certa recuperação quando o Ibovespa também quis romper esse canal de baixa, e reverter essa tendência de baixa para alta. Porém, da máxima desse mês mesmo, de abril até a mínima de hoje, a gente vê uma queda aí de quase 16%, uma queda muito acentuada. Quando a gente coloca o gráfico semanal, inclusive, a gente vê patamares das mínimas lá de novembro sendo testadas, inclusive, sendo rompidas, A gente pode ver que a mínima de novembro do ano passado em Vale foi lá em 69,65. Hoje a mínima foi em 69,71. Então a gente pode esperar aí para amanhã, quem sabe, esse rompimento da casa dos R$69. Depois desse patamar, o primeiro ponto de suporte aí é na casa dos R$64, para depois, quem sabe, buscar os 60. Então tem muito caminho aberto para a queda de Vale, apesar dela já estar muito esticada. Petrobras um pouco diferente, A Petrobras vem numa guinada de alta, hoje cai 0,40 apenas, flertando com o topo da semana anterior. Petrobras na contramão de Vale, para mim, essa máxima aqui dos 27,60 está prontinha para ser rompida, inclusive é a máxima também do ano, O topo de janeiro também foi mais ou menos nessa região aí, dos 27,60, e passando desse patamar, deve procurar lá a região dos R$30, e quem sabe até mais acima aqui no topo do segundo semestre do ano passado, lá nos 33,70, quase R$34. Perfeito, perfeito. Agora, Felipe, por outro lado, a melhor ação de hoje foi Itaú, Hoje é um setor financeiro bastante forte, Itaú, Bradesco, B3. O que você está achando dessas empresas? E também hoje saiu o resultado do Santander, antes da abertura do mercado, como a ação se comportou e o que você está achando de relevante com a ação do Banco Espanhol, a ação listada aqui no Brasil?
Vamos lá então, maior alta de hoje, Braskem, né, como você e o Barci Neto estavam comentando, logo em seguida, né, São Martin e outras do setor financeiro, né, Santander ficou aqui próximo do top 10, vamos dizer assim, o mercado parece, né, pelo que a gente conseguia ver na abertura do mercado, tomou um certo susto, abriu com gap de baixa em relação ao fechamento anterior, eu até aproveito para já dar um enfoque, mora aqui um zoom maior, logo na abertura, né, mostrou queda de quase 1%, 0,79% de queda, chegou a passar de 1% na mínima do dia e depois reverteu essa tendência, chegando a bater aqui 2,5% de alta. Quando a gente coloca no gráfico intradiário, a gente pode ver que para baixo mesmo foi só o primeiro candle. Depois, novas máximas foram atingidas aí à medida que o mercado foi digerindo aí a divulgação do seu resultado trimestral de Santander. Santander que se movimentava, né, do finalzinho do ano passado para cá, com um certo viés de baixa, tá? Até um pouco antes do ano passado, né? Vamos aqui de 2021, ver aqui que o papel já vinha sendo negociado com topos e fundos decrescentes para ajustar aqui, ó, essa região de máximas, região de fundos aqui também, opera dentro de um canal de baixa, porém, depois de tanto tempo fazendo topos e fundos decrescentes, parece ter cansado aí de cair e não consegue romper esse suporte dos 24,85, 24,90, né? Os fundos estão aproximadamente aqui na mesma região, mostrando que pode ser uma região de fundo que os investidores pensam que Santander fica barato quando chega nessa região. Bate aqui e se recupera bem fortemente do preço da mínima, né? Bate aqui, de novo se recuperou, bate aqui, agora tem menos espaço para se recuperar, né? Essa margem superior funciona como teto. Vamos ver se essas máximas aí da casa dos R$30 vão ser procuradas no curto prazo. Perfeito, perfeito. E por último também, deixa eu ver que tem perguntas aqui do nosso público, senão também eu faço... Temos a R3, que o Perrone está perguntando. O que você está achando da AR3? Deixa eu ver se tem mais perguntas que a gente pode pegar do nosso público. A gente também estava falando de Oi, né, que é uma das empresas queridinhas, está falando com o Barsi sobre Oi, mas vamos lá. Então, a R3 e Oi, qual que é a sua visão sobre ambas as empresas? Vamos lá então. A R3, né, o papel vem aí com forte viés de baixa, né? A gente pode ver aqui já há bastante tempo, praticamente desde seu IPO, né? O papel fez a abertura de capital, chegou a subir mais do dobrar de preço, tá? E depois, né, começou a cair e não parou mais desde então. O papel, ao longo desse ano, né, da abertura do primeiro pregão de janeiro até o momento atual, vai acumulando valor, né? Tem uma alta nesse ano de 25%, tá? Apesar de ter muita volatilidade. A gente pode ver que o papel, logo na primeira semana do ano, caiu 12,5%, depois fechou o primeiro mês do ano subindo 40%, né? E o papel opera aqui já mais ou menos com topos na mesma região e fundos também na mesma região. Não é um papel que tem uma tendência muito bem definida, né? A gente observando o gráfico aqui desse ano, por exemplo, de janeiro para cá, a gente não consegue identificar se o papel, né, está com uma tendência de alta ou de baixa, né, devido ao comportamento intradiário de cada ativo. E tem também essa média de 200 funcionando como topo, né? A região de topo que não é topo apenas pela média de 200, mas também por essas máximas aqui de fevereiro e março, né? Então, é um papel que tem muita amplitude por ser um papel barato, então o papel é negociado a 1,41, então qualquer oscilação de 1 centavo, 2 centavos já é bastante coisa no que diz respeito ao percentual do ativo, né? Porém, opera dentro dessa banda. Tudo bem que é uma banda aqui que vai do 1,11, né, até 1,40, são 30%, mas ainda assim, né, se fosse deixar para fazer algum tipo de operação aqui em Aeres, né, deixaria para fazer venda apenas no 1,45 e compras aqui na região do 1,11, 1,12, que é a região mais forte de suporte. O stop fica barato, né, porque você está comprando na região de suporte, então ficaria um stop aqui no 1,09 e em relação à venda no 1,45, eu já colocaria um stop aqui no 1,51, mais ou menos nessa região, passando de 1,50, né? Enquanto que uma venda aqui no 1,45, por exemplo, ó, a gente pode ter aqui um primeiro objetivo nesse meio desse retângulo, tá? No 1,28, por exemplo, ganhando quase 12%, e alvo final aqui no 1,13, 1,12, ganhando aí 22%, né? Então, operar com gestão. A Aeres, nesse momento, é o que dá para fazer.
Em relação à Oi, né, a Oi BR3, a gente pode ver aqui que o papel já opera há bastante tempo, né, nessa região de fundo, fez aqui no início do ano, né, um belíssimo movimento que muita gente, né, compradores de fundo, né, que procuram fundos para comprar papéis baratos, né, finalmente o papel deu aqui algum sinal de vida, até mais do que duplicou de valor, saiu aí da casa do R$1 para R$2,50 e já voltou para essa região de R$1. E nesse mês de abril, em especial, se movimentou muito pouco, né? Inclusive, nos últimos dias aqui, a gente pode ver aqui movimentos muito tímidos em cima das médias que se cruzam todo instante. Eu, como grafista, não gosto de fazer operações aqui em ativos em que as médias se cruzam todo instante. Isso mostra dúvida, né, em relação ao curto prazo do papel. A ver, então, o que vai acontecer. Última pergunta também, a turma está perguntando, pedindo aqui a todo momento Braskem de novo, Braskem, e Banco Pan. Tem alguém perguntando de Banco Pan, o Valério Cassiano. O que você está achando de Banco Pan e também, claro, de Braskem? Beleza, vamos lá então. Braskem, né? Você mesmo estava comentando antes do intervalo que teve uma queda muito acentuada nos últimos anos, né? Que beira aí os 57%, 60% de depreciação no papel. Mas hoje, né? Com essa notícia que saiu, né? O papel fechou subindo quase 5%, né? 4,97%, a maior alta do Ibovespa, inclusive. E ainda assim, mesmo com essa recuperação de Braskem, a gente pode ver aqui que respeitou as médias, né, como resistência, como teto, como topo de patamar gráfico. Inclusive médias essas que estão muito próximas dessa margem inferior desse canalzão de baixa do ano passado, né? Então, assim, esse suporte, o suporte quando rompido vira resistência, bateu aqui e caiu, aqui ficou enrolado nessa região, flertando com esse patamar, e agora, né, mesmo com esse solavanco de hoje, respeitou essa região de resistência e de médias móveis também, já deixando essa sombra para cima. O que isso mostra, né? O papel abriu, subiu, mas no finalzinho do pregão as vendas começaram a se incrementar e o papel devolveu parte dos ganhos, né? Então, não me sinto confortável em operar Braskem na compra, tá? Para mim, Braskem ainda segue tendo viés de baixa, inclusive perdendo aí os 18,30, 18,25. Eu renovo call de venda para Braskem. Perfeito. Então, Banco Pan. Vamos. Quase que eu me esqueço. Vamos lá. Banco Pan, depois desculpa, Carlos. O ranking rapidinho, manda ver. Vamos lá. Banco Pan seguia com tendência de baixa, o papel de novembro até o início desse mês de abril. O papel rompe esse canal de baixa, as médias já se cruzaram também logo na virada do mês anterior para o mês atual, e o papel começa a fazer aqui fundos ascendentes, né, com mínimas cada vez mais altas, as médias se cruzaram, e o principal, né, para quem gosta do price action, a ação do preço, e dá importância às ordens de compra e de venda, olha só, o volume comprador começou a chamar atenção desde o meio de fevereiro, dando um sinal de que os compradores estavam mais otimistas com o papel. Não à toa, o papel saiu do canal, fez um fundo mais alto, fundo em cima da resistência rompida anteriormente, e agora, Banco Pan, do meu ponto de vista, tem um ponto de compra muito interessante nos 5,10 para buscar primeiro 5,60, depois, quem sabe, 5,80 e para fechar lá nos 6,14 como último objetivo. A ver, então, o que vai acontecer também com o Banco Pan, outra ação queridinha aqui do nosso público. Então, por hoje, infelizmente, é só porque nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Felipe Fradinho, nosso analista técnico, para o seu comentário sobre o andamento das bolsas hoje e no último período. Muito obrigado, Felipe, e com certeza voltaremos a falar logo mais sobre análise técnica. Muito boa tarde para você. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Sempre à disposição. Forte abraço e até terça-feira que vem.